Estamos no AFOSEF Sindicato e vamos conversar com o presidente Carlos Demartini Duarte, que vai nos falar sobre esta mobilização que será realizada daqui a pouco contra o parcelamento dos salários. A AFOSEF se juntando às demais categorias de servidores públicos estaduais. Demartini, nos fala então sobre esta grande mobilização. Não poderia ser em outra data, né? Hoje é o último dia do mês, quando a Constituição determina o pagamento do salário dos servidores. E pelo 22º mês nós temos o salário parcelado. E desta vez, nem aqueles valores irrisórios que eram, né? 350, 500, 600 reais, né? Boa parte dos servidores irão receber. Então nós estamos nos juntando ao conjunto de servidores públicos desses estados, porque nós acreditamos, até como servidores da Secretaria da Fazenda, como servidores da Receita Estadual, que há outro caminho a ser trilhado. E que nós não concordamos com essa questão do parcelamento dos vencimentos. Até porque nós acreditamos piamente que isso é uma escolha do Estado, faz parte do discurso da crise, que visa alienar patrimônio, precarizar serviços públicos e diminuir o tamanho do Estado. Nós não somos contrários, né, que as gorduras sejam diminuídas, mas naquilo que diz respeito, né, à prestação de serviços mínimos para a população, não. Para levar dinheiro para grandes magnatas, né? Agora nós vamos vender patrimônio público, né? A energia elétrica não pode ser estatal. Daí nós vamos vender para uma estatal chinesa? Não. Outros caminhos têm que ser trilhados. Quais as medidas do AFOSEF Sindicato para que o Estado aumente a receita sem penalizar os servidores? Pois é, e nós fizemos isso, um trabalho técnico que foi muito comemorado, até nos meios políticos, no meio das entidades, tanto que hoje ele faz parte, né, do acervo da Assembleia Legislativa, está lá no site da Comissão de Fiscalização, Planejamento e Controle, e com esse trabalho nós somos convocados a percorrer o Estado, né, discorrendo sobre essas questões, o trabalho intitulado A Crise é de Receita. E lá nós já apontávamos, né, isso antes do parcelamento do salário. Nós já éramos contrários também ao aumento de alíquotas. O que nós falávamos, que nós temos que aumentar é a fiscalização. É a fiscalização. Aí está a raiz da crise? Aí está a raiz da crise. Isso nós afirmamos, né, porque nós também fomos fazer outros trabalhos técnicos, juntamente com o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional. Fizemos o sonegômetro aqui do Rio Grande do Sul e eles fizeram o sonegômetro, né, nacional, porque a situação regional, ela não difere da situação nacional. A única questão é que aqui é mais grave. Aqui é mais grave a penúria financeira. Quanto o Estado deixa de arrecadar com a sonegação fiscal? No sonegômetro estadual, que nós utilizamos a mesma metodologia do Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, esse ano nós vamos chegar a um montante de 7 bilhões e 800 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia, tudo é símbolo, né? Às vezes tu fala em metodologia, fala um número e as pessoas não têm o alcance disso. Nós somos o maior produtor, vou pegar só um produto, né, de tabaco do país e um dos maiores do mundo. 266 municípios dependem dessa atividade, né, produtiva. 300 mil gaúchos dependem direta e indiretamente dessa cultura. Pois bem, há poucas semanas atrás, a Polícia Federal descobriu uma fábrica grande, que comercializava 15 milhões de reais por mês em cigarro falsificado. Sabe qual era o cigarro que eles estavam falsificando? Cigarro paraguaio. Nós chegamos ao ponto de falsificar cigarro paraguaio aqui no Rio Grande do Sul. Tal a facilidade, tal a falta de fiscalização. Esse é o símbolo do descalabro que nós temos nesses estados. Demartini, muito obrigado por nos receber aqui na sede do sindicato, a AFOSEF.
Iremos acompanhar esta mobilização e depois, então, a gente vai ver os resultados, que com certeza acontecerão. Será uma grande Assembleia Geral, eu já vejo aqui caravanas de todo o interior do estado, os colegas Verde, Uruguaiana, Iraí, dos postos fiscais, mas eu só gostaria de dizer para os nossos telespectadores que esse trabalho, a crise de receita, ela aponta as alternativas para sairmos da crise. Isso nós fizemos antes do aumento de alíquota. E naquela época, né, o staff da Secretaria da Fazenda, o secretário da Fazenda, afirmavam que aumentando a alíquota do ICMS, os problemas do Estado estariam sanados. No mês seguinte que aumentou a alíquota, aumentou a sonegação. E o que aconteceu? Começou o parcelamento dos salários. Eles aumentaram a alíquota para parcelar salários? Não, está tudo errado. Temos que começar de novo, fazermos uma grande discussão pública, né, com os demais envolvidos, o Tribunal de Justiça, ontem estivemos com o doutor Dacamino, com o Difine, né, no Congresso da Júris, discutindo essas questões. Tivemos essa semana também com o Luiz Gonzaga Beluso, né? Eu tive durante 3 horas debatendo essa questão e esse trabalho, a crise de receita, e ele ficou impressionadíssimo, tanto que ficou de retornar ao Estado e fazer uma visita ao nosso sindicato. Pois bem, esse trabalho, a crise de receita, está no site do AFOSEF Sindicato. Cumprimentos pelo teu trabalho e toda essa tua equipe, não é, que está se mobilizando para que tudo melhore dentro do estado do Rio Grande do Sul nesse sentido. Eu agradeço, mas sei que eu sou só um instrumento, né, da mobilização dessa categoria que nós achamos maravilhosa. Muito obrigado, um grande abraço. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento. Gilberto da Silva, vice-presidente do AFOSEF Sindicato, está aqui para conversar conosco a respeito deste ato público que será realizado contra o parcelamento dos salários. O que tens a nos dizer a respeito desta manifestação que será realizada junto com as outras categorias dos servidores públicos estaduais? Mobilização. A palavra-chave é mobilização. Está na hora dos funcionários públicos se unirem contra um desmonte do Estado. Não é só a questão do salário. O AFOSEF Sindicato, quando discute que a crise é de receita, tem deixado bem claro que o Estado tem onde buscar recursos e tem como suprir as suas necessidades. O que nós não podemos aceitar é um discurso da crise para cortar gastos e principalmente diminuir serviços públicos. Nós temos professores recebendo atrasados, temos a segurança pública recebendo atrasado e nós também recebendo, antigamente parcelado, agora recebendo com atraso os pagamentos. E nós temos que mobilizar a base, nós temos que trazer para a população que realmente existe um problema e que os funcionários públicos não estão aceitando isso. É possível que esta mobilização resolva alguma coisa na expectativa de vocês? A luta de classe, ela se vê com um movimento de grupos, né? A luta de classe tem que ser constante. Ela não vai trazer uma resposta imediata, com certeza, mas o governo vai ficar sensibilizado pelo fluxo que vai ter e principalmente a comunidade, a população tem que saber que ela está sendo a principal prejudicada, não só pelas greves, mas pelo desmonte do serviço público. Falando em crise, não é? A raiz da crise está na diminuição da fiscalização de tributos, no teu entendimento? Sim, nós temos uma crise de receita. Nós temos uma quantidade muito grande de incentivos fiscais que não são fiscalizados. Nós temos a sonegação fiscal no Estado que é muito grande, já está comprovada através do nosso sonegômetro. Temos que buscar recursos. O bom contribuinte quer também que o mau contribuinte seja penalizado. Não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de justiça social. Nós não podemos aceitar que a sonegação seja muito maior do que o serviço prestado para a população. Iremos acompanhar esta mobilização e sucesso. Obrigado. O sucesso vem da base, vem do que nossos colegas, filiados do AFOSEF Sindicato esperam da sua direção. E em cima disso é que nós vamos trabalhar. Um abraço. Obrigado. Vamos conversar agora com o Guilherme Campos, que é o diretor administrativo do AFOSEF Sindicato, que também está aqui se unindo a todos os colegas para esta mobilização. Quais as tuas expectativas com relação a esta mobilização que será realizada? A expectativa da categoria e do sindicato é que a mobilização seja maior feita nos últimos anos. Tivemos há uns 3, 4 meses atrás uma grande mobilização que reuniu 30 mil pessoas e acreditamos que esse ato de hoje reunirá muito mais servidores públicos. E justificadamente porque
o governo do estado não tem encontrado a solução para pagamento dos salários, não tem encontrado soluções para o Rio Grande do Sul, não tem feito investimento em área nenhum, o que vem a colaborar com a questão da falta de recursos do estado do Rio Grande do Sul. E por quê? Porque não é investido em fiscalização. A crise é de receita, não existe investimento em nenhuma área. Há muitos anos atrás foi feito o desmantelamento da fiscalização ostensiva, fechamento de postos fiscais, falta de servidores, e parece que o estado do Rio Grande do Sul, simplesmente nesses 3 anos do governo Sartori, somente agravou esta situação. Por isso, o AFOSEF Sindicato, que sempre tem demonstrado propositivamente as questões relativas ao Estado, mais uma vez vem para a rua para que demonstre à sociedade os erros do governo Sartori e que possam, talvez no futuro, serem corrigidos para que a sociedade tenha mais recursos para poder cobrar do Estado também mais saúde, mais educação e mais segurança pública, que isso aí tem sido realmente um horror dentro do estado do Rio Grande do Sul. No teu entendimento, em função de todos esses problemas com o parcelamento do salário e agora com o salário atrasado, poderá paralisar o serviço público estadual? Como tu avalias isso? Eu não acredito muito no instrumento da greve geral nesse momento, embora eu reconheço que é legítimo que alguns sindicatos o façam e o uso desse instrumento, mas nós, como trabalhamos na área da receita, na área tributária, se o Estado parar, principalmente nas... Piora mais a situação? Piora mais a situação e certamente por opção do governo Sartori, os mais prejudicados serão os servidores. Então, os técnicos tributários continuarão trabalhando, sim, para que o Estado tenha mais recursos e para que os servidores não sejam os mais prejudicados, porque é uma opção de governo, não é uma questão que poderia ser feita de outra forma, mas que o Estado, o governo Sartori, prefere descontar todo o prejuízo em cima dos servidores que trabalham no dia a dia. Guilherme, muito obrigado por nos receber, muito êxito nesta mobilização do AFOSEF Sindicato. Obrigado e, mais uma vez, obrigado pelo momento jurídico estar presente no AFOSEF Sindicato.